Imagine a seguinte cena: você acorda, desce as escadas, vai até a cozinha, corta uma fatia de pão, prepara o café e se senta para comer. O cachorro late lá fora, você vai até ele, dá comida para ele, faz um carinho na cabeça dele e volta para dentro. Parece uma manhã normal. Agora adicione um detalhe nessa cena. Enquanto você está tranquilo tomando seu café, a 20 metros de onde você está sentado, 4 corpos estão empilhados no celeiro, cobertos por feno. No quarto ao lado da cozinha, uma mulher está morta na cama. E no berço, um bebê já não respira mais. E você não é o dono da casa. Você é a pessoa que os colocou ali. Por 4 dias, o assassino de Hinterkaifeck não fugiu, ele não correu para a floresta com medo de ser pego. Ele ficou, ele assumiu a vida das vítimas que ele acabou de massacrar. Ele dormiu na cama delas, ele comeu a comida delas, ele cuidou da fazenda delas. Hoje nós vamos falar de um caso que tira o sono da Alemanha há mais de 100 anos. De teorias que dividem os investigadores até hoje. Essa é a história de uma família que guardava segredos terríveis, de uma vizinhança que viu tudo e não fez nada, e de uma polícia que estava tão desesperada que tentou usar, e eu não tô brincando, fantasmas para resolver o caso. Bem-vindos ao pesadelo real da Baviera. Pra gente entender como isso aconteceu, primeiro é preciso entender onde isso aconteceu. Nós estamos na Baviera, Alemanha, em 1922. Sabe aqueles contos dos irmãos Grimm? Floresta densa, neve, casinhas de madeira? É isso, só que sem a parte do felizes para sempre. A fazenda Hinterkaifeck ficava isolada, tipo muito isolada. Ela ficava a mais de 1 quilômetro da vila mais próxima, Gruber. Era o tipo de lugar que, se você gritasse, ninguém ouviria. E quem morava lá era a família Gruber. E aqui, galera, a gente precisa ter uma conversa séria. Porque em True Crime costuma-se pensar que as vítimas são santos, mas a dinâmica dessa família era complicada. No comando tínhamos Andreas Gruber, de 63 anos. Ele era um fazendeiro rico, mas mão de vaca, recluso e, sendo bem direta, uma pessoa horrível. Mas a gente chega lá. Com ele morava a esposa Casilha, de 72 anos. Ela era uma mulher extremamente religiosa, submissa e silenciosa. Eles tinham uma filha viúva, Victoria Gabriel, de 35 anos, e ela morava com eles e seus 2 filhos, a pequena Casilha, de 7 anos, e o bebê Yosef, de 2 aninhos. O marido da Victoria havia falecido durante a Primeira Guerra Mundial, a deixando sozinha para criar os filhos naquela fazenda isolada. Imagina a situação da Victoria na década de 20, galera. Ela era viúva de guerra, teve que voltar a morar com os pais sem autonomia nenhuma e com um filho para criar. É de partir o coração pensar em quantas mulheres viveram presas nesse tipo de situação. Mas voltando aos Grubers, eles eram conhecidos por serem uma família estranha. Eles eram ricos, eram bons fazendeiros, frequentavam uma igreja todo final de semana, a Victoria até cantava no coral. Mas socialmente, eles eram párias. E o motivo é bem pesado. Andreas era um tirano abusivo. Havia rumores fortíssimos e registros judiciais que o Andreas abusava da própria filha. Em 1915 eles chegaram a ser presos por incesto. O Andreas pegou 1 ano e a Victoria pegou 1 mês. E sabe o que é mais revoltante? Que depois disso tudo, ela teve que voltar a morar com ele porque ela não tinha pra onde ir, nem dinheiro pra ir. E isso nos leva ao pequeno Yosef, o bebê de 2 aninhos, porque ele nasceu em 1919, depois que o marido da Victoria já havia falecido, então ninguém sabia direito quem era o pai. A Victoria teve um romance com um vizinho, o Lorenz. Guardem esse nome porque ele é muito importante para a história. E eles pretendiam se casar. Mas o Andreas, sendo o pai do ano que ele era, só que não, proibiu o casamento. Então o Lorenz seguiu com a vida dele, se casou com outra mulher, teve outros filhos. Ainda assim, o Yosef nasceu nesse contexto, então tinha a possibilidade. Porém, a fofoca favorita da vila era ainda mais cruel. Muitos diziam que o Yosef era filho do próprio avô, fruto de um abuso. O que infelizmente também era possível. Ou seja, essa casa já era um caldeirão fervente de segredos, traumas e tensões muito antes do assassino aparecer. 6 meses antes do crime, a fazenda começou a virar um filme de terror psicológico. Tudo começou quando a antiga empregada pediu demissão do nada. Ela alegou que a casa era mal assombrada.
Ela jurava ter ouvido passos no sótão, sussurros à noite, quando não deveria ter ninguém lá. E ela sempre procurava pela casa, mas ela nunca encontrava nada, o que a fez concluir que havia uma presença do além morando lá. Andrews riu da cara dela, chamou de louca, mas logo após a saída dela, coisas estranhas começaram a acontecer com ele. Primeiro, em março de 1922, um jornal de Munique simplesmente apareceu na fazenda. Ninguém da casa havia comprado aquele jornal. O carteiro não havia entregado aquele jornal. Ninguém da vila sequer assinava aquele jornal. Ele simplesmente apareceu. E de novo, a fazenda ficava no meio do nada. Era como se alguém tivesse deixado lá de propósito um recadinho. Segundo, um molho de chave simplesmente desapareceu, sumiu, evaporou. Ou seja, se existia um fantasma, agora ele tem as chaves da porta da frente. Terceiro, o cadeado da porta da casa de máquinas apareceu quebrado. E a porta do barracão havia sofrido uma tentativa de arrombamento. Chama a polícia! Quarto e mais assustador, dias antes do crime havia nevado. O Andrew saiu lá fora para dar uma olhada e ele viu que haviam pegadas humanas saindo da floresta densa e indo direto para a casa dele. Ele seguiu o rastro e viu que essas pegadas iam até a casa, mas não voltavam para a floresta. Hello? Se você vê pegadas entrando na sua casa, mas você não vê saindo, qual a conclusão lógica? Que a pessoa ainda tá na casa. E o que o Andrews fez? Ligou para a polícia, pegou um espingarda e saiu caçando pela casa? Não! Ele contou para os vizinhos, deu aquela reclamada de leve, mas não fez nada. Foi isso. O orgulho dele era tão grande que ele achou que resolveria tudo sozinho. E esse foi o seu erro fatal. Eles passaram dias ouvindo barulhos no sótão, sabendo que algo estava errado, sabendo que alguém estava ali. Sexta-feira, 31 de março de 1922. O dia parecia normal, mas o destino, ele tem um senso de humor cruel. Naquele dia chegou a nova empregada, Maria, de 44 anos. Ela chegou na fazenda à tarde, por volta de meio-dia. A irmã dela a deixou lá, se despediu e foi embora. A Maria desfez as malas, conheceu a família e se preparou para o seu primeiro dia de trabalho. Ela ainda não sabia, mas horas depois, ela estaria morta. A noite caiu e aqui nós tentamos montar o quebra-cabeça com as peças que a polícia encontrou. Parece que um a um, os membros da família foram sendo atraídos até o celeiro. Nós não sabemos como nem porquê. Talvez o assassino tenha feito barulho, pego uma vaca, soltado um bezerro, não sei. O que eu sei é que o primeiro foi o Andrews. Ele foi até o celeiro e assim que ele cruzou a porta, um golpe brutal na cabeça. Ele caiu morto no chão. Pouco depois, a Vitória deve ter sentido falta do pai, ou talvez ela tenha escutado algum barulho estranho, porque ela também foi até o celeiro e sofreu o mesmo destino. Mas com ela, teve luta. Havia marcas de estrangulamento e ela sofreu vários traumas na cabeça. A minha teoria é de que ela viu o culpado no celeiro, foi rápido o suficiente para não ser pega de surpresa, mas não o suficiente para fugir. Eles entraram numa luta corporal e ela lutou pela vida até ser vencida. Casilha, mãe, deve ter ouvido uma série de gritos excruciantes e ao tentar chegar, ela perdeu a vida também. E o assassino parecia ter raiva dela, ou de mulheres em geral, porque ela também foi estrangulada. E agora, a cena que me fez perder um pouquinho a fé na humanidade. A pequena Casilha, de 7 anos, por algum motivo, foi até o celeiro. E ela viu tudo. Ela viu seus avós mortos, ela viu a sua mãe morta, e ela teria o mesmo destino. Na verdade, o destino dela seria ainda mais cruel. A autópsia revelou um detalhe que me quebra muito. A pequena Casilha não morreu na hora. Ela sobreviveu ao golpe inicial, ela sobreviveu às dezenas de golpes de machadinha na cabeça e um corte de faca na garganta. Ela ficou deitada por horas, no escuro, no frio, empilhada junto aos outros corpos da família. Quando eles a encontraram, ela tinha tufos do seu próprio cabelo nas mãos. Ela provavelmente arrancou esses fios em desespero. Ela provavelmente sentiu uma dor agonizante. Sério, que tipo de monstro faz isso com uma criança? Depois de acabar com a família no celeiro, ele não foi embora. Ele foi até a casa, foi até o quarto da Maria e tirou a vida dela. Isso aqui é importante. Por alguma razão, a Maria parece ter sofrido menos golpes e a morte dela foi a mais rápida. E por fim, o culpado foi até o berço do pequeno Yosef, de 2 anos. E da mesma forma que ele fez com o restante da família, sim, da mesma forma, ele silenciou o choro dele para sempre. Agora voltemos àquela cena inicial do café da manhã. Entre sexta-feira, dia das mortes,
e terça-feira, dia em que os corpos foram encontrados, a fazenda Hinterkaifeck parecia viva. Os vizinhos viram fumaça saindo da chaminé no sábado e no domingo, artesãos que passavam pela estrada viam o portão aberto, num dia o gado mugia de fome e no outro ele estava alimentado. O assassino ficou lá, ele comeu o pão da família, ele dormiu na cama deles enquanto os corpos esfriavam nos outros cômodos. Ele acendeu a lareira para se esquentar, ele viveu na casa como se a casa fosse dele, como se não tivessem pessoas se decompondo ali. Em 1º de abril, os vendedores de café Hans e Edward foram até lá fazer uma entrega, mas ninguém apareceu. Eles bateram na porta, bateram nas janelas, mas ninguém foi lá atender. Eles deram uma volta pelo jardim, mas continuaram sem ver ninguém. A única coisa que eles notaram antes de ir embora era que a porta da casa de máquinas estava aberta. Ainda no dia 1º, um homem chamado Michael passou na porta da fazenda à noite e ele viu que o forno estava ligado e uma fumaça saía, e essa fumaça exalava um cheiro peculiar. Ele percebeu que tinha uma sombra na porta da casa o observando, e essa sombra jogou a luz da lanterna na cara dele, o que o fez se assustar e sair correndo. Por razões óbvias, a pequena Casilha se ausentou da escola nos dias seguintes, sem justificativa, e a família não compareceu no culto de domingo. Na segunda-feira, 3 de abril, o carteiro Joseph Meyer estava fazendo uma entrega em Hinterkaifeck, quando ele percebeu que a correspondência de sábado estava no mesmo lugar, e parecia que ninguém havia andado naquela área do jardim. E no dia 4 de abril teve uma situação muito bizarra envolvendo um mecânico que trabalhava para o Andrews. Ele foi lá consertar o motor e depois de ficar esperando por 1 hora e ninguém aparecer, ele começou a trabalhar. Ele trabalhou por 4 horas e meia lá no pátio e ele disse que o tempo todo ele sentia que estava sendo observado, mas ele não via ninguém. O Lulu da Pomerânia da família estava preso e ele latia muito, o que não era comum, mas ele estava cuidado. Com exceção do silêncio gritante, tudo parecia normal. O mecânico terminou o serviço dele e foi embora, e o tempo todo o assassino estava lá dentro só olhando. Por que ficar? Por que se arriscar? Isso não foi roubo. Tinha dinheiro vivo na casa, moedas de ouro, joias. O culpado não tocou em nada de valor. Ele queria a casa, ele queria o sentimento de posse. Ou ele estava esperando por algo ou alguém. Na terça-feira, 4 de abril, no finalzinho da tarde, os vizinhos decidiram que aquilo estava estranho demais. As pessoas não viam a família há dias, o correio estava acumulado, a pequena Casilha não estava indo para a escola e eles não haviam ido para o culto de domingo. Algo estava errado. Eu sempre digo que existe algo profundamente perturbador no silêncio. Não naquele silêncio de paz. Eu falo daquele silêncio pesado, carregado, que parece que está esperando alguma coisa acontecer. Lawrence, o ex da Victoria, lembram dele? Ele liderou um grupo de invasão à casa. Ele, o Jacob e o Michael encontraram os 4 corpos no celeiro. E uma parada muito estranha aconteceu. O Jacob e o Michael ficaram em estado de choque, paralisados ao encontrarem os corpos em decomposição praticamente irreconhecíveis, o que é a reação normal que se espera. Mas o Lawrence foi diferente. Ele permaneceu calmo, ele não parecia surpreso. Ele, na verdade, seguiu sozinho em direção à casa principal. E ou ele tinha a chave ou ele tinha jeito em abrir portas, o que de todo jeito é suspeito. E dentro da casa, como vocês sabem, Maria e Yosef estavam mortos em suas camas. 6 pessoas, uma família inteira exterminada em questão de minutos. E aqui vem um detalhe importante e bizarro ao mesmo tempo. O assassino cobriu os corpos. No celeiro, ele empilhou os corpos e colocou feno e uma porta por cima. Na casa, ele cobriu o corpo da Maria com um lençol e colocou um vestido da Vitória sobre o corpo do bebê Yosef. Seria remorso? Ele conhecia as vítimas ou ele estava só tentando esconder os resultados de sua obra macabra? Nunca saberemos. A polícia chegou no dia 5 de abril e a investigação foi conduzida pelo inspetor George Hengruber e seus colegas do departamento de polícia lá de Munique. Só que um problema muito sério aconteceu. Como era uma vila muito pequena, as pessoas fizeram daquilo um verdadeiro circo. A cena do crime virou literalmente uma atração turística. Os vizinhos entraram na casa, moveram os corpos, comeram a comida que estava na mesa, sim, a comida que o assassino havia deixado. Eles cozinharam naquela casa, eles moveram objetos, eles fizeram tudo que não poderia ter sido feito. Basicamente, qualquer pegada digital ou pista forense que pudesse ter sido encontrada foi destruída por culpa da curiosidade da vila. E eu gostaria de dizer que essa foi a pior parte, mas não foi. Um dia
dia depois da descoberta dos corpos, o médico da corte, Johann Baptist, foi até lá. Ele realizou a autópsia dos corpos no celeiro, numa mesinha improvisada. Foi estabelecido que a arma mais provável era uma enxadinha, embora a arma do crime em si não estivesse na cena do crime. Essa autópsia foi uma parada extremamente precária e o Johann tomou uma decisão drástica, baseada em titica nenhuma. Ele decidiu cortar a cabeça das vítimas. Sim, ele decapitou os cadáveres. Os corpos das vítimas foram enterrados no cemitério local sem cabeça no dia 8 de abril. E as cabeças, vocês me perguntam? Pois bem, elas foram enviadas para Munich para estudos e lá os policiais estavam tão desesperados que eles chegaram a entregar esses crânios para médiums e videntes tentarem psicografar a identidade do assassino. E spoiler alert, os fantasmas não ajudaram. Ah, e os crânios se perderam durante a Segunda Guerra Mundial. No fim, as vítimas foram decepadas a troco de nada. Mas pelo menos algumas coisas relevantes foram encontradas durante a investigação. A polícia encontrou fortes indícios de que a antiga empregada estava certa. Não sobre os fantasmas, mas sobre ter alguém vivendo no sótão. Tinha uma caminha improvisada lá, restos de comida e até fezes humanas no canto do sótão. Fosse quem fosse o culpado, ele viveu um tempo lá. Um especialista traçou o perfil do assassino e, de acordo com ele, era uma pessoa local ou alguém conectado de alguma forma com as vítimas. Era alguém que tinha familiaridade ou literalmente vivia com aquela família. Era alguém que sabia cuidar de uma fazenda, que tinha um problema pessoal com aquela família e era confiante o suficiente para continuar naquela casa mesmo após os crimes. Era alguém que não estava lá para roubar. Em 1923, quando as construções da fazenda foram demolidas, porque a galera continuava acreditando que elas eram mal assombradas, eles finalmente encontraram a arma do crime que estava escondida entre as tábuas e o telhado do celeiro. George, um homem que trabalhou um tempo para o Andrews, reconheceu a arma e disse que era uma ferramenta que o próprio Andrews havia feito. Até hoje ninguém foi preso e provavelmente nunca vai ser, afinal já se passaram mais de 100 anos, mas existem 3 principais teorias que dividem os investigadores de sofá como nós. Teoria A, o marido vingativo. O marido da Victoria, Carl Gabriel, havia supostamente sido morto em dezembro de 1914 durante a Primeira Guerra Mundial. Contudo, o corpo dele nunca foi encontrado. E sabe aquele negócio de sem corpo, sem morte? Pois é, as pessoas começaram a especular se ele havia morrido de fato. Se esse fosse o caso, se o Carl de fato estivesse vivo, isso faria com que a Victoria tivesse tido um filho ilegítimo, o pequeno Yosef, o que levou à especulação de que o motivo fosse vingança. Não vou mentir, achei essa teoria altamente viajante, à la novela das 9, mas muita gente acreditava. Teoria B, o vizinho ciumento. Lorenz era o ex da Victoria, ele acreditava que o bebê Yosef era filho dele e ele havia sido rejeitado pelo pai dela e consequentemente por ela, mesmo que não por escolha dela, o que deixa aí o gostinho amargo do ressentimento. O Lorenz conhecia a casa, ele foi o primeiro a encontrar os corpos e não parecia muito surpreso. Foi também ele quem moveu os corpos alegadamente para ver se tinha alguém vivo. O cachorro da família não latiu para o assassino, que entrou e saiu da casa várias vezes antes dos crimes e viveu na casa por alguns dias depois dos crimes. E como Lorenz viveu um romance com a Victoria, o cachorro obviamente o conhecia. Ele tinha achado? Talvez sim, talvez não, mas fato é, ele conseguiu entrar na casa e entrou sozinho. E a justificativa dele para ter feito isso é que ele estava preocupado com seu filho Yosef. Conforme a polícia avançava nas investigações, surgiram rumores de que a Victoria estava pressionando Lorenz a pagar uma pensão para o Yosef e que ela havia até ameaçado processá-lo caso ele não o fizesse. As pessoas disseram que é porque ela queria fugir das garras do pai, mas isso nunca foi confirmado. De acordo com os relatórios da época, um professor local chamado Hans encontrou Lorenz lá na fazenda após ela ter sido demolida. E quando ele o questionou sobre o porquê ele estava lá, ele simplesmente falou que as tentativas do culpado de enterrar os restos da família no celeiro foram frustradas por conta do solo congelado. Excuse me? Como você saberia disso se você não fosse o culpado? No fim, Lorenz processou todo mundo que o chamou de assassino e ganhou. E em alguns momentos, ele parecia genuinamente chocado. E vamos combinar que seria muito sangue frio matar o próprio filho, se ele de fato acreditasse que o Yosef era dele. Teoria C, o serial killer. Essa é
a teoria favorita dos analistas modernos, e até que faz sentido. Paul Miller era um serial killer alemão que atuou nos Estados Unidos e na Alemanha. O modus operandi dele incluía invadir fazendas isoladas, matar todo mundo que estava lá dentro usando a parte cega de um machado ou uma enxadinha, e o mais importante, ele tinha o hábito de morar na casa depois dos crimes por um tempo. Isso explicaria a frieza, a crueldade, a falta de motivo pessoal e o porquê ele teria simplesmente sumido depois. Pra mim, essa teoria só não explicaria o porquê da brutalidade seletiva contra algumas vítimas específicas e o porquê ele teria coberto essas vítimas depois. Em True Crime, isso é um claro sinal de remorso, coisa que geralmente serial killer não tem. Em 1955, o caso foi oficialmente fechado, porque de 1920 até 1955 esse caso era frequentemente revisitado, mas como todas as provas eram circunstanciais, mesmo essas eram questionáveis, tinha muito o que se fazer. Em 2007, alunos da Academia de Polícia de Munique examinaram o caso utilizando as ferramentas investigativas mais modernas da época, e eles concluíram que é impossível resolver definitivamente esse caso depois de tanto tempo ter se passado. As técnicas investigativas rudimentares disponíveis na época resultaram em poucas evidências, e essas poucas evidências já estavam contaminadas naquela época. E conforme os anos se passaram, essas poucas evidências que já estavam comprometidas foram perdidas, e as testemunhas e os suspeitos faleceram. Ainda assim, apesar desses problemas, os estudantes apontaram um suspeito primário. Eles conseguiram identificar um suposto culpado, mas eles não revelaram o nome em respeito aos familiares dessa pessoa que ainda estão vivos. O que eu não vou mentir, me deixou meio grilada. Enfim, a maioria das pessoas acreditam que eles concluíram que foi o vizinho, o Lorenz, porque o perfil dele combinava com o perfil traçado pelo especialista e a família dele ainda mora naquela vila. Como eu falei, a fazenda de Hinterkaifeck foi demolida um ano após os crimes porque as pessoas tinham medo de lá, eles acreditavam que o mal estava impregnado no solo, e hoje só existe um santuário lá no meio do campo aberto. O que mais me assusta nesse caso não são só as mortes, é a invasão. É o fato de que a sua casa, o lugar que você se sente mais seguro, pode ter uma pessoa te observando pelas frestas. Alguém que já decidiu seu destino enquanto você estava lá, vendo as suas mensagens, tomando o seu café. Hinterkaifeck nos lembra que às vezes o monstro não bate na porta, ele já está lá dentro com você. É isso, meus cupcakes, eu espero que vocês tenham gostado. Eu procurei contar esse caso o mais detalhadamente possível, mas do meu jeitinho e dando os meus pitacos. Eu acho que hoje eu garanti que ninguém vai dormir pacificamente à noite, eu em especial, porque eu também moro numa chácara, então bora fuxicar nos comentários. Você acredita que foi Paul, o marido vingativo, Lorenz, o vizinho vingativo, ou Paul, o serial killer? Qual a sua teoria? Bom, se você curtiu, já deixa o joinha, porque isso ajuda demais o canal a continuar investigando esses casos bizarros, principalmente porque eu sou uma criadora solo. Aproveita e inscreva-se no canal, porque toda semana tem um mistério novo por aqui. Fiquem bem, se cuide, tranquem as portas e chequem o sótão, e até a próxima!